Então nós vamos analisar aqui, pessoal, um ciclo de iniciante, mas dessa vez feminino, só para ficar claro que foi um ciclo que eu achei na internet e que, obviamente, nós vamos fazer aqui uma análise bem crítica dele. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque o ciclo é esse aqui, tá? Ó, semana 1 a 12, oxandrolona 5 mg pré-treino, 4 vezes por semana e nada de TPC. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de oxandrolona pré-treino, a gente dá uma segregada aqui, tá? Então eu vou falar assim, da minha experiência com os meus alunos e alunas da consultoria esportiva. Mas, Leandro, você tem alunos que tomam esteroides? Claro, mas não sou eu que prescrevo. São os alunos que vão atrás de médicos, ou às vezes que tomam por conta própria e me fazem relatos. Lógico, a minha orientação é, busca um profissional, tome muito cuidado, estude, né? Mas eu não sou pai de ninguém, eu sou treinador, não tenho o que eu fazer. E aí, voltando aqui, os relatos de 5 mg, né, de oxandrolona pré-treino mostra um grande punch para treinar, tá? Isso acontece por quê? Porque a gente tem um pico plasmático na corrente sanguínea da droga e isso aumenta a agressividade no treino. E é muito legal a gente já pensar assim, porque o pessoal às vezes quer tomar esteroide para facilitar a vida. E não é isso. Esteroide é para ficar mais difícil, é para poder treinar mais pesado, para poder se recuperar mais rápido e voltar a descer um cacetão no treino. Então, se você está procurando para ficar mais fácil, tá errado. Ah, Leandro, você está sendo polido porque está na internet. Não é, tá? Vai fazer com orientação médica, vai fazer para ficar mais difícil a dieta e o treino e saiba que você vai ter efeitos colaterais de qualquer jeito. Às vezes uma aluna me pergunta assim, será que vai dar resultado, Leandro? Resultado a gente não sabe, porque depende do que você vai fazer no dia a dia. Agora, colateral é certeza, independente do que você fizer, você vai ter colateral. E é por isso que mulher tem que trabalhar, se for usar, e quem vai determinar é o médico dela, mas sempre em dosagens muito mais baixas do que no homem. E aqui a gente está falando, pessoal, de um uso de 20 mg na semana e usado 4 vezes por semana em dias de perna, como estava escrito lá no post do Facebook que eu achei esse ciclo. Então qual que é a ideia aqui? Aumentar a agressividade para treinar só em 4 dias, nos dias de membros inferiores, que é mais importante para a mulher, nos outros 3 dias que é cardio ou membro superior, deixa quieto, e não tem problema nenhum fazer isso, porque eu vejo que às vezes o pessoal fica com medo de não tomar esteroide num determinado dia, porque, nossa, agora eu vou perder tudo que eu ganhei nos outros. Primeiro, a exposição da droga vai continuar, porque ela não vai sair em 24 horas ou 48 horas 100% do teu organismo. Segundo, a gente não cataboliza tão fácil assim, principalmente fazendo dieta. E terceiro, se eu vou trabalhar com uma dose de 20 mg semana e eu jogo 5 mg nos dias de perna, ou eu jogo, sei lá, 3 mg todo dia, que vai dar 21, que dá mais ou menos a mesma coisa, talvez compense mais jogar 5 mg onde eu tenho mais prioridade para evoluir e com isso conseguir treinar mais pesado. Até porque o treino ele é catabólico. Então se a droga tem efeito anticatabólico, onde eu vou mais catabolizar, talvez se eu evitasse, seria, né, uma boa ideia. Claro que isso aqui é conhecimento empírico, não tem estudo de oxandrolona pré-treino, mas é como eu disse, é o que a gente vê na prática. Porque tem que ser assim, pessoal, tem que ter estudo, mas tem que ter prática também. Eu tenho um curso de esteroides, que inclusive eu recomendo sim, tá? Para você que está assistindo e está curioso, porque vários médicos compraram o curso e deram um excelente feedback. Leandro, agora eu me sinto seguro para trabalhar. Quer dizer, o cara não se sentia seguro antes, porque na faculdade ele não aprendeu isso. Ele foi buscar um conhecimento fora e agradece. Mas enfim, e para mim, Leandro, que não sou médico, até para você escolher um bom médico, você tem que ter conhecimento. Porque se você, pelos pormenores, já pegar um negócio ali, você fala, isso aqui tá estranho, esse cara não manja nada, sai fora. Principalmente mulher, que se ferra muito com colateral de esteroide, né? E colateral que não sai mais, voz, clítoris, o cabelo cai, tudo bem, às vezes volta, mas a voz, assim, eu acho que é o pior problema. E é incrível que eu recebo muita dúvida lá de oxandrolona na caixinha de perguntas do Instagram que eu abro todo dia. Bom, sendo um ciclo de iniciante feminino, né, 12 semanas pode ser um tempo longo, mas essa utilização pré-treino aqui, pessoal, realmente ela permite mais tempo. Porque o corpo recebe uma pancada e aí se recupera. Então imagina, de 7 dias, ele tem 4 levando pancada e 3 se recuperando. Se é uma pessoa bem disciplinada de dieta, de treino, ok. Quando a gente fala aqui de proteções usadas durante esse ciclo, às vezes não se usa nada, tá? Às vezes se usa alguma coisa para fígado, para colesterol. O colesterol control da Oficial Pharma, tá? É um bom produto, acho legal usar ele em intratreino, não é obrigatório, existem outras fórmulas, mas só uma sugestão minha. E aqui nós temos na TPC, que eu não encontrei a TPC lá, né, e aí tinha um chatzinho. Aí na TPC, não, a TPC não é nada. Falei disso no meu curso de esteroides.
Por muitas vezes mulher não faz TPC, porém às vezes ela toma um rebote no pós-ciclo com piora de sensibilidade à insulina e com efeitos colaterais de humor, de retenção de líquidos. Então assim, aqui tem que ser muito cuidadoso, tá? Normalmente, no uso desse, pode ser que não fazer TPC, ok, mas dependendo, pode ser uma opção ruim, e às vezes usar um pouquinho de tamoxifeno, bem pouquinho, pode ser uma boa opção. A gente vê isso na prática médica, para evitar esse ganho de gordura. Aí tem médico que prescreve metformina, e eu acho que não é necessário, só se a sensibilidade à insulina está muito ruim, porque o andrógeno para a mulher, ele piora a sensibilidade à insulina. Por isso que uma mulher que está gordinha usar esteroide, ela piora o corpo dela, ela não melhora o corpo dela, ela só se enche de colaterais. Mas enfim, tem muitas mulheres também que usam anticoncepcional. E aí para de usar o anticoncepcional durante, e aí fica fértil, tá? E quando termina, volta com o anticoncepcional. Então é como se fosse uma reposição, entende? O eixo da pessoa não tá 100%, mas como ela volta a tomar um hormônio feminino, e que para ela é importante, é uma reposição, então costuma ser uma boa opção, certo? Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar agora a indicação aqui de um vídeo só sobre oxandrolona, o perfil completo, vídeo campeão de visualizações aqui do YouTube, o pessoal procura muito de oxandrolona, então você tem que, no mínimo, conhecer e estudar essa droga, certo? Dá uma conferida nesse vídeo aqui.